6. Por outro lado, pode-se aí fazer a objeção seguinte. Todas as gotas d'água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como as partes de um mesmo todo. Porque as almas, se são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se assemelham tão pouco? Porque o gênio, ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios, os mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansidão, ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes umas das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica? Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de qualquer educação, e frequentemente tão pouco em harmonia com os meios onde eles se desenvolvem? A educação, sem nenhuma dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, pela sua origem comum, não devem ser mais avançadas. Por outro lado, a alma reentrando no todo universal, de onde havia saído depois de ter progredido durante a vida, aí leva um elemento mais perfeito, de onde se segue que tudo deve, com o tempo, se encontrar profundamente modificado e melhorado. Como ocorre que daí saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? 7. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, dela difere considerando o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, ele mesmo é Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma mensa república sem chefe, ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. 8. A esse sistema podem opor-se numerosas objeções, cujas principais são estas. A divindade, não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo necessidade de progredir? Cada parte, estando sujeita à lei do progresso, disso resulta que Deus, Ele mesmo, deve progredir. Se progredir sem cessar, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza, como ocorre que elas murmurem, sem cessar, contra essas leis, se são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca. Se um só fato vier dar-lhe um desmentido, é que ela não está na verdade absoluta. 9. Do ponto de vista moral, as consequências são também bastante ilógicas. É primeiro para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admite, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não tem mais vontade única. É um composto de miríades de vontades divergentes. Além disso, cada alma sendo parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por uma força superior.
não incorre, por consequência, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora soberana. 10. Além de que esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração do homem, se tropeçam, como se vê, com dificuldades insuperáveis, porque são impotentes para resolverem todas as questões de fato que eles suscitam. O homem tem, pois, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para essa última crença que nos conduz invencivelmente a lógica. É aquela também que foi o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do sábio e do homem de bem. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos, mas para que sejam responsáveis, é preciso que estejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, a fatalidade, e com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. 11. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio da sorte feliz ou infeliz das almas depois da morte, ou dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que se encontra em toda parte. Mas no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e, sobretudo, sobre as condições que possam merecer umas e outros. Daí os pontos de fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por estes para honrar a Deus e, por esse meio, ganhar o céu e evitar o inferno. 12. Todas as religiões deveram, em sua origem, estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, estes muito materiais ainda para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Mais tarde, fazendo-se luz em seu espírito, sentem o vazio que as formas deixam atrás de si, e se a religião não os satisfaz, mais abandonam a religião e se tornam filósofos. 13. Se a religião, apropriada a princípio ao conhecimento limitado dos homens, houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na natureza do homem ter necessidade de crer, e ele crerá se der um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Ele quer saber de onde veio e para onde vai. Se lhe mostra um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhe forneça a ciência, além disso, se lhe impõe atingir condições que sua razão não lhe demonstre a utilidade, ele repele o todo. O materialismo e o panteísmo lhe parecem ainda mais racionais, porque neles se discute e se raciocina. Raciocina-se falso, é verdade, mas ele gosta ainda mais de raciocinar em falso do que não raciocinar de todo.
mas que se lhe apresente um futuro em condições lógicas, dignas, em todo ponto, da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu foro íntimo, e que não havia aceito senão por falta de coisa melhor. O Espiritismo dá mais, porque acolhe, com solicitude, todos aqueles atormentados pela incerteza dolorosa da dúvida e que não encontram, nem nas crenças nem nas filosofias vulgares, o que procuram. Têm para si a lógica do raciocínio e a razão dos fatos, e é por isso que o combatem inutilmente. 14. O homem tem, instintivamente, a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sob os nossos olhos, unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá pouco a pouco e pela força das coisas a unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. A unificação feita no que concerne à sorte futura das almas será primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa primeiro e mais tarde, a fusão.